A gente vive, trabalha, passa a vida dentro de edifícios. Mas será que já paramos para pensar no que, de verdade, impede que tudo dê errado? Vazamentos, entupimentos, até perigos bem maiores. Pois é, não é só o concreto e o aço, viu? Existe todo um conjunto de regras invisíveis. E nesta nossa conversa, a gente vai desvendar justamente essas regras, que garantem a nossa segurança todos os dias, sem que a gente nem perceba. Bom, vamos lá. Quem nunca passou por aqueles problemas super misteriosos em casa, que parecem simplesmente brotar do nada? Eles são como fantasmas que assombram a construção. E agora a gente vai entender de onde eles vêm. Fica então a pergunta, né? Se não são só os materiais, o concreto, o tijolo, o que é que garante que tudo funcione direitinho, como um relógio? A resposta, olha, é bem mais interessante do que parece. E ela é a base de toda boa engenharia. Começa sempre assim. Do nada, uma mancha de água aparece no teto ou na parede. E aí vem a dúvida: de onde isso veio? Ninguém sabe. É uma frustração e pode causar um estrago enorme, sabe? Vai minando a estrutura aos pouquinhos. Ou então, quem sabe, aquele ralo que vive entupido. Não importa o que se faça, o problema volta. Parece até um defeito crônico, uma falha teimosa no sistema que, simplesmente, não se resolve com solução caseira. E o pior de tudo, com certeza são os perigos que a gente não vê. Um vazamentozinho de gás, uma falha elétrica quase acontecendo. Esses são os que mais assustam, porque eles não dão aviso. Mas e se todos esses problemas pudessem ser evitados? A notícia boa é que sim, eles podem. Existe uma espécie de manual de instruções feito exatamente para acabar com esses fantasmas de uma vez por todas. E aqui está o ponto principal. Essas falhas não acontecem por acaso. De jeito nenhum. Elas são, quase sempre, o resultado direto de um desvio, de uma regra que não foi seguida à risca lá na construção. E esse manual tem nome e sobrenome. Normas Brasileiras, ou NBRs, da ABNT. Pense nelas como o livro de regras oficial, o roteiro que todo engenheiro precisa seguir para garantir que um prédio seja seguro e funcione perfeitamente. E o legal é que para cada sistema vital de um prédio, existe uma NBR específica, quase um guardião. A NBR 5626, por exemplo, cuida da água fria, para a gente ter a pressão certa na torneira, sem estragar nada. A 8160, do esgoto, garante que tudo escoe como deve. A 5410 gerencia a parte elétrica, evitando curtos e sobrecargas. E o PPCI dita as regras para a nossa segurança se um incêndio acontecer. Agora a gente entra numa parte fascinante, porque muitas dessas normas são, na verdade, pura física aplicada. Elas pegam as leis da natureza e transformam em regras práticas de engenharia para controlar a água e os dejetos de um jeito seguro e eficiente. Um exemplo perfeito disso é a inclinação do cano de esgoto. Com um mínimo de 1%, como manda a NBR 8160, a gravidade faz o trabalho dela e leva tudo embora junto, a água e os sólidos. Agora, com menos que isso, a água escoa, mas os sólidos ficam para trás. É a receita certinha para aquele entupimento que nunca vai embora. E a pressão da água? Parece algo simples, né? Mas um erro aqui pode ser destrutivo. É por isso que a NBR 5626 define um limite máximo bem claro para proteger toda a tubulação e os aparelhos, 400 kPa. Mas o que são 400 kPa na vida real? Tenta imaginar a força de uma coluna de água com 40 metros de altura. Isso é mais alto que um prédio de 10 andares. É uma pressão gigantesca. Se ela não for controlada, ela simplesmente arrebenta conexões, quebra torneiras e acaba com os eletrodomésticos. Ok, vamos avançar um pouco. Agora a gente vai ver como essas regras se aplicam em sistemas que nos protegem de ameaças que nem sempre enxergamos, mas que são, sem dúvida, as mais perigosas de todas. Aqui, o jogo é outro. Quando a gente fala de instalação de gás, de eletricidade, de sistemas de incêndio, não existe jeitinho, não tem margem para erro. A precisão tem que ser absoluta, porque a segurança de todo mundo depende disso. Essas regras são nossos escudos invisíveis. O aterramento elétrico, por exemplo, nos protege de um choque fatal. A iluminação de emergência, que precisa aguentar pelo menos 1 hora sozinha, é o que nos guia no escuro. A ventilação permanente impede que o gás se acumule, o que seria mortal. E o teste de estanqueidade é a única certeza de que não tem vazamento nenhum. Isso não é opcional, é essencial. Tá, mas como é que essas regras, que estão lá no papel, viram uma parede segura, um encanamento que funciona, um sistema elétrico confiável lá no canteiro de obras? Como acontece essa mágica? Essa é a pergunta de $1 milhão, né?
Como garantir que a teoria das normas seja aplicada com perfeição na vida real? Para isso, a engenharia tem ferramentas bem específicas e rigorosas. A primeira ferramenta é o chamado memorial descritivo. Pense nele como a Bíblia da obra. É ele que pega a regra geral da NBR e traduz em ordens diretas. Qual marca de cano vamos usar, qual tipo de fio, como fazer cada etapa. É a estratégia, o plano de jogo da qualidade. E depois vem o filtro final, já lá na obra, o checklist de inspeção. Com essa ferramenta, o engenheiro vai lá e confere, item por item. A inclinação do cano está certa? O aterramento foi feito? A vedação está perfeita? É a garantia de que o plano foi seguido à risca. E tudo isso leva a gente para essa frase que é muito poderosa e resume a filosofia da boa engenharia. O profissional não trabalha com achismo, com eu acho que assim fica bom. O trabalho é técnico, é preciso e segue a norma. Simplesmente porque segurança não é algo que se negocia. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Neste exato momento, dezenas de regras invisíveis, que são resultado de anos e anos de estudo e padronização, estão garantindo a nossa segurança. É interessante pensar nisso, né? Quais delas será que estão nos protegendo agora? Valeu por acompanhar! Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.